Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Correto? Então, para vocês que são novos, né, a gente está fazendo a série Os Mensageiros. Somos todos novos, né? Somos todos novos. Então, nós estamos fazendo toda a série Mensageiros, né? E já estamos fazendo toda a série A Vida no Mundo Espiritual, que é a série do André Luiz. Nós já fizemos Nosso Lar, e agora estamos em Mensageiro, já estamos no capítulo 28. Mas depois, se a senhora quiser, se o senhor quiser, a gente coloca vocês no grupo, e aí a gente manda o link, vocês podem assistir todas as aulas anteriores, né? Ou, se vocês já leram o livro, não tem muito problema, a gente só mais conversa sobre o... no canal do YouTube do NED, que aí tá tudo lá. Então tá. Então nós hoje chegamos a mais um capítulo, né, do livro Os Mensageiros, mas antes de mais nada, a tudo dai graças, sempre. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade bendita que temos nessa época, né? Estamos na nossa melhor encarnação, então que possamos aproveitá-la da melhor forma possível, aprendendo com os nossos próprios erros, e que não cometamos eles novamente, né? Que a gente já sabe o que é certo, o que é errado. Então a gente pode até escorregar, mas a gente logo em seguida se levanta e vê, e fala, esse eu não cometo mais, tá bom? Agradeçamos também a todos os espíritos trabalhadores dessa querida casa que preparou esse salão com tanto amor para nos receber, sabendo que nesse momento estamos também sendo atendidos de alguma forma. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, chegamos ao capítulo 28, vida social. Temos vida social no mundo espiritual. Temos vida social no mundo espiritual? Temos, em Nosso Lar nós já vimos isso, né? Porque eles se encontram para ouvir música, para trocar conhecimentos, conversar, né? E lá no Campo da Paz, onde o nosso amigo André Luiz e o Vicente estão, também tem vida social. Não como nós achamos aqui, né? Eles não vão para pagode, eles não vão para sambão, né? Mas lá eles têm vida social. Então o texto começa assim. À noite, para quem está chegando agora, essa série, né, essa parte do livro Os Mensageiros, vocês chegaram a assistir Nosso Lar 2, o filme? Então, basicamente é isso. André Luiz e Vicente, junto com Aniceto, se prepararam, aliás, André Luiz e Aniceto se prepararam no centro de Mensageiros para vir à Terra, para ajudar a gente, digamos assim, ou quem estava encarnado naquela época de alguma forma. Fazer visitas a centros espíritas, a hospitais, essas coisas todas. Então eles foram preparados. Só que no meio do caminho, eles pararam num posto de auxílio chamado Campo da Paz, tá? Que é coordenado pelo Alfredo e pela sua querida Ismália, né? Então a gente está nesse conhecimento, conhecendo todas as tarefas do Campo da Paz. As semanas passadas, nós vimos um departamento onde as pessoas dormem porque desencarnam cometendo crimes odiosos e ficam dormindo, revivendo aquela situação de alguma forma até se recuperarem e poderem ser atendidos de uma forma melhor, né? E depois desse conhecimento todo, tivemos a oração da Ismália, né, que foi na aula passada, onde ela fez uma bela de uma oração, e agora eles estão na parte social do dia, né, onde eles se encontram com outras pessoas para trocar amenidades, conhecimentos. Então vamos lá. À noite, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar, safirino, envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Na semana passada eu fiz até um desenho, né, do pôr do sol, como seria, né? E agora já estamos à noite,
né? O luar safirino, quer dizer, luar com cor de safira, né? Então dá para a gente ter uma noção de como é bela essa descrição do André Luiz. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Ou seja, ao redor do campo da paz, apesar daquela visão maravilhosa que eles tinham, ao redor ainda tinha conflito de forças inferiores. Lembrando que o campo da paz fica onde? Quem se habilita? Santos. Calma, um de cada vez. Santos? Não. Em Santos tem um, mas não é o campo da paz. Ele fica na zona umbralina, ele fica no umbral. Ele fica próximo da crosta terrestre, no umbral, né? Então, por isso que nós temos conflito de forças interiores. E, felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Por quê? Porque lá, nós vimos nos primeiros capítulos, eles têm equipamentos que protegem o campo da paz dessas energias negativas, né? Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador quando a campainha retiniu suavemente. Por que precisa de campainha, né? Por que o espírito precisa de campainha? Não é só atravessar a porta, abrir, entrar? Mas é que no mundo espiritual os elementos são outros, né? Não pode atravessar. É que nem a gente aqui. Na realidade, talvez até a pessoa que vai entrar até pudesse. Mas por uma questão de respeito, né? Ela está entrando na casa ou num local que não é dela, né? E lembrando que, como nós falamos, está muito próximo da zona umbralina, da crosta terrestre, então está muito próximo da matéria ainda. Então existem certas coisas que ainda existem para não chocar os espíritos recém-desencarnados. Eles também podem ser cuidados, né? Aquele espírito mais... Eles, como são um espírito mais, um pouquinho maior, como está na zona umbralina, para serem blindados, para não entrarem ali, para não perturbarem, não é? Não, sim, isso todo o campo da paz é blindado para que não entre nenhum então, espírito... Então vai que um entra ali, ele tem que... Não, mas aqui a gente está falando de pessoas que já trabalham no campo da paz, não é ninguém de fora. Mas ele não pode estar trabalhando lá e vir e trazer uma energia diferente? Não, isso não acontece. Quando eles vêm de um trabalho, a gente vai ver isso. Quando a gente vem de um trabalho, quando a gente chega em casa do trabalho, o que é que a gente faz? De alguma forma, eles também tomam um tipo de tratamento para que, se houver alguma coisa, o que acho difícil, seja eliminado de alguma forma. Mas aqui no caso, nós estamos dentro de uma residência, de um local de Campo da Paz, então uma pessoa tocou a campainha para poder que a pessoa que é responsável pelo ambiente abra a porta. Por uma questão, a gente não faz isso na casa dos outros? Tem que pôr na nossa mente. Vou insistir numa coisa que a gente sempre comenta aqui. A gente tem que pôr na nossa mente que lá nada mais é uma extensão da nossa vida aqui na matéria. Então tudo que você faz aqui, você também vai fazer do lado de lá. Aliás, caso, aqui é uma cópia mal feita, né? Nós somos uma cópia mal feita deles. E na realidade, todo o que o André Luiz quer mostrar para a gente, que todos esses nossos hábitos também são usados lá, em forma de respeito, em forma de igualdade. Por quê? Com certeza essa família que chegou, ela tinha uma evolução muito maior, que ela poderia entrar e atravessar a parede, que nem o Messias falou. Mas em respeito àqueles que não podem, eles não o fazem. Entendeu? Então é bem importante deixar frisado isso, da importância do nivelamento de conhecimento e de respeito que eles têm. Continuando. Chamavam à entrada Alfredo e Ismalha sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. E convidando-nos à recepção no baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social, como não?
É preciso saber viver, né? Tem aquela música, é preciso... Eu sei cantar muito mal, tá, gente? Encantado com esta nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Olha que bonita, né? Era o carro, era a carruagem da Bela Adormecida, né? Puxada por 2 cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público no tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que pelas informações de Aniceto, demorava a 3 léguas do posto, aproximadamente. Vocês notaram que ele se refere a Luís XV. Quem lembra lá no começo aquele quadro que tinha no salão da casa do... Não sei se era na casa do Alfredo, ou se... Desculpa, do Alfredo não. Sim, do Alfredo. Ou se era em algum outro local, um quadro da pintura que tem no Louvre, né? Então, de alguma forma, ao meu ver, tem algo a ver com, talvez, alguma coisa a ver com a França, né? Ou as pessoas que estão lá têm algo ligado com Isso aqui é uma ilação minha, tá, gente? Pelo amor de Deus. Por causa do quadro, que está no Louvre, né? E ali tinha o original estava lá. Carruagem de estilo Luís XV, né? Alfredo apresentou-se cavalheirescamente, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal Bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava a idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam a sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Entenderam? Porque quando a gente fala que lá não tem máscara, do outro lado você é o que você é. Né? Aqui a gente vai para uma reunião na casa de um parente, já em casa eu falei, cara, eu não acredito que eu tenho que ir para a casa dele. Pô, não estava afim de sair, estava afim de ficar em casa. Poxa, que coisa, né? Não estava afim. Mas aí você chega na casa dele, quanta saudade eu estava de ti. Falsidade total, né? Lá não tem isso. Não vi a hora de chegar aqui, não vejo a hora de me ir embora de novo. Então assim, lá não tem isso, tá? Tudo que você faz, os gestos que você faz, demonstra aquilo que você realmente está sentindo. Lá não tem máscara, lá ninguém engana ninguém. Fala, Arlindo. É que nem a gente falou, aquela coisa, vamos supor, eu tô abraçando ela, que bom você me vê, aí eu tô pensando, saco, uma mulher chata, não sei. Aí eu tô falando que aí no mundo espiritual a gente vai ter que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque eles vão ouvir. Na realidade, no mundo espiritual a gente tem que resolver esse problema, né? A gente... já sei. Não, se eu pensar chato. Ó, no mundo espiritual não tem isso, né? Você é o que é. Então você vai ser apresentado como você é, né? E se você for uma pessoa de sentimentos não nobres, você nem vai estar aqui numa reunião dessas. Possivelmente você vai estar em outro local, em tratamento. Mas a vantagem é que se algo te incomoda, todos sabem. Entendeu? De alguma forma. Não tem essa de você esconder o sentimento. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto e em breves minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Castelo, mais uma
alusão a talvez a França. Sentindo-me assaz insignificante, ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao Sr. Bachelard: como ocorre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar. Vocês sabem o que significa isso daqui? Alguém tem ideia do que significa que é indispensável aprender a servir e passar? Não? Sabe os ensinamentos? Não. Quando você vai, eu vou falar aqui dos semeadores. Quando você vai visitar uma casa de idosos, uma casa de crianças, seja lá o que for, um hospital de doentes, o importante é aprender a servir. Saiu de lá, esquece. Por quê? Não, você vai entender o que eu quero dizer. De repente você está conversando com uma pessoa e ela te conta todas as agruras da vida dela, tudo que ela passou, dificuldades, doenças. Mas eu tenho que estar bem preparado para a pessoa dele. Sim. Mas a gente tem que entender que por mais que a gente Oi? Por mais que a gente se condoa da situação dela, a gente pode ajudar até um certo ponto. Dali para frente, a gente não pode trazer esses problemas para a nossa vida. Porque a gente já tem os nossos. Né? A gente já tem os nossos. Ah, isso não é falta de caridade? Não. Isso não é falta de caridade. Porque a caridade está aqui, ó, em servir. Jesus, quando curava um doente, o que ele falava? A tua fé te curou. E depois? Vais e não peques mais. Ou seja, ele não falava, vá, mas se tiver algum problema, volta e vem falar comigo. Não, vai e não peques mais. Porque se tu pecar de novo, já é contigo. Eu não posso ficar, né? Parece estranho falar isso, mas era isso mesmo. Né? A tua fé te curou. Vai e não peques mais. Carregue a sua maca, cada um que carrega a sua cruz. Né? Isso não é não ser caridoso, isso é ser caridoso também. Né? Você vai, ajuda até onde você pode. Porque você também tem a sua vida, você também tem que ser ajudado. Você também tem que ser ajudado. Um exemplo bem simples disso. Um exemplo bem simples disso é o avião. Quem já andou de avião aqui? Eu já falei isso, né? Quem já andou de avião aqui? Qual é a primeira coisa que no treinamento antes do voo, que eles falam quando cai a máscara? Quando cai a que eles máscara, falam? você tem que colocar primeiro em você. Primeiro em você, depois no outro. Porque se você colocar no outro, pode ser que nem você nem ele. Então primeiro você coloca a sua máscara, você se controla, depois você coloca no outro. Então primeiro você se ajuda, para poder ajudar o outro. Né? Então é isso, ó. Isso é que é aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou. Aliás, se alguém não concordar, por favor, levanta a mão. Aprendendo, nosso instrutor sorriu igualmente e observou. Compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. Ou seja, o progresso humano não era questão de dias. É séculos, milênios talvez. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito. Nosso Salgo Bachelard é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Então ele era chefe de uma equipe que estava aqui entre nós. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o Sr. Bachelard de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão de minhas deficiências naturais. Então, mostrou humildade,
né? Porque apesar dele ser chefe de uma turma, ele ainda coloca que não posso fazer muito em razão das minhas deficiências naturais, porque ele também tinha as deficiências dele. André Luiz tinha as deficiências dele. Aniceto tinha as deficiências dele, né? Estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez, no caso disse André Luiz. Por quê? Porque seria importante para eles aprenderem, eles vão para a terra também trabalhar, né? O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? André Luiz e Vicente foram médicos? Foram. Sim, respondemos a um só tempo. O senhor Bacelar pensou alguns momentos e acentuou. Sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas, no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, no caso André Luiz, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu, otimista, e declarou: não creia, recorde os seus doentes comuns. Agora vem. Por isso que está tudo até numa pasta, num espaço só. Agora vem. Prestem atenção. O senhor não era um açougueiro militante? Então, o militante significa que é uma pessoa que leva a profissão a sério. Médico militante, nada a ver com política, porque aqui não é local de falar de política. Não tem nada a ver com política. Aliás, existem militantes só para... Ele militava na área dele, né? Isso, ele militava na área dele, né? Porque todo mundo milita na sua área. Todo mundo, eu sou militante na minha área, o Silvio foi na área dele. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Isso serve para nós, tá? Isso serve para nós. Que normalmente a gente só procura o médico quando o negócio já está tipo assim, né? Quando já não dá mais, né? Tipo, não dá mais para aguentar, vou lá procurar um médico. E aqui ele fala que muito raramente lembram da medicina preventiva. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surge a primeira melhora. Né? Então a gente vai no médico, está com algum problema, estamos com problema, doutor. Vai no médico, o médico dá o remédio, seja lá qual for, né? Melhorou, acabou. Mesma coisa na casa espírita. A pessoa vem na casa espírita, procura um atendimento, né? Vem para o atendimento, é tratado de alguma forma, seja desobsessão, seja tratamento fluídico, e aí é recomendado, venha nas palestras, procure um grupo de estudos, mas a partir do momento que a pessoa melhora, nem lembra mais o endereço da casa espírita. Falando. É que nem às vezes aquelas pessoas que fazem tratamento para tuberculose, que o médico fala, você tem que fazer esse tratamento durante 6 meses. Aí o cara já em 2 meses melhorou, ele corta. E aí piora. Confundem o método, né, estamos aqui, confundem o método de tratamento. Apenas se registre o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável, né, o remédio doce. E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. Esta síntese aplicável a corpos doentes representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra, e com agravantes de vulto, porque, em nosso setor, não podemos manipular a alma, à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação,
a ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Então eles vêm, nos intuem e esperam. É o que eles podem fazer. Servir e passar. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos que prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob o véu de profunda ignorância. E ignorância aqui, no sentido de não conhecerem o bem. Então é um trabalho bem árduo, né? Porque eles tentam nos ajudar e a gente às vezes não quer ajuda. A gente está cego, a gente não quer ajuda, né? Mas eles não desistem da gente, desistem? Às vezes eles se afastam um pouco, né? Para deixar a gente experimentar mais alguma coisa e depois eles voltam para tentar ajudar de novo. E o interessante é que eles falam aqui, detestam a dor que restabelece o equilíbrio. E vamos sair um pouco da nossa dor carnal, né? Porque ninguém quer sentir dor, óbvio. Né? Uma dor da apêndice, uma dor renal, como eu já tive, é uma dor, dizem que é tão ou pior que uma dor do parto. Né? E é uma dor muito dura mesmo, a dor renal. Mas não vamos falar de dores do corpo, vamos falar de outras dores. Das dores do dia a dia, das dores dos nossos pensamentos, das dores dos nossos sentimentos. Às vezes a gente está com um problema e a gente busca o remédio agradável. Às vezes a gente tem um problema para resolver e a gente não resolve. A gente deixa de lado. Porque a gente procura o quê? A porta larga. Porque a porta larga é mais fácil. A gente comete algum equívoco e em vez de fazer como Santo Agostinho, que no final do dia repassava o dia todo e se tivesse cometido algum erro para alguém, ia lá e tentava se desculpar, ou tentava não, se desculpava. Se a pessoa vai dar o perdão, já não é problema seu. A gente continua cometendo erros, a gente continua fazendo mal para os outros, não estou falando da gente, falando da gente enquanto povo, né, enquanto humanidade. A gente continua fazendo mal para os outros e não está nem aí. Né? E não está nem aí. E quando Jesus falou que sois deuses, podeis fazer certas coisas e muito mais, o que ele quis dizer foi que a gente tinha o que dentro da gente? Centelha divina. E a centelha divina é o quê? A gente sabe o que é certo e o que é errado. Aqui ninguém é inocente. Aqui ninguém é inocente. Só que a gente tem essas dores e poucos procuram resolver de alguma forma. E às vezes não é nem coisa que você faz para o outro, às vezes você faz coisa para você mesmo. Um mal que você faz para você mesmo. Quando a gente fala no Pai Nosso, livrai-nos do mal, às vezes não é o mal que alguém vai fazer para a gente. É o mal que a gente faz para nós mesmos. No curso que eu estou fazendo, eles implantaram uma caderneta. Um caderno. É usado muito por psicólogos, psicanalistas, né? Onde não é um diário, mas é onde você escreve fatos que aconteceram durante o teu dia e qual foi a reação que você teve. Reação, qual sentimento que isso te trouxe. E eu já estou com essa caderneta há uns bons meses. São poucas as vezes que eu coloquei alguma coisa boa lá. Porque normalmente a gente escorrega. Né? Mas, qual é o objetivo? A gente escrevendo, a gente fixa aquele negócio e fala assim, isso eu não vou cometer de novo. Posso até cometer, mas tentar não cometer de novo. Né? Esse é o remédio amargo. É a gente se melhorar. É a nossa reforma íntima.
né? Aquela palavrinha, né? Aquelas duas palavrinhas que a gente fala, a pessoa até treme, né? Reforma íntima. Esse é o remédio amargo. E reforma íntima, como eu já falei uma vez, o Chico falou isso, né, Silvio? Ninguém pode voltar no passado e alterar o passado. O que está feito, está feito. Mas você pode, a partir de agora, fazer um novo futuro. Então, o mal que eu cometi para alguém há, sei lá, 10 anos atrás, eu não vou ter como reparar. Se eu tiver a oportunidade de me desculpar, que bom. Reparar eu talvez não consiga mais. Mas eu não posso ficar remoendo isso daqui. Já foi, acabou. Agora vamos olhar daqui para frente, que eu não faça mais isso. Né? E no podcast da semana passada foi algo que a Andréa falou, né? Andréa Borges. Porque a gente fica remoendo muito o passado, a gente fica depressivo. E não vive o presente. E quem é muito ansioso, que fica muito preocupado com o futuro, também não vive o presente. Nós temos que viver o presente. É no presente que a gente está vivendo. O passado já era. E o futuro nem chegou. Vamos continuar. Tem razão, murmurei, ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. Como eu falei, há vários espíritos, né, desencarnados que nos auxiliam. Aliás, aqui tem montes deles nos auxiliando nesse momento. O Sr. Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Ele está falando talvez dos encarnados. Agora vem só bolacha. Agora é só puxão de orelha. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. A força de viciar em raciocínios confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal, e chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Alguém tem em mente alguém que caiu nisso aqui? Que era famoso? Artistas iam se consultar com ele. E ele caiu para a exigência animal, quando coloca exigência animal com os sabores da carne, né? João de Deus. A primeira pessoa que me veio quando eu estava lendo isso aqui foi João de Deus. Que lá na cidade dele, Aparecida de Goiânia, o trabalho lá é belíssimo, é lindo. Eu não tive a oportunidade de ir, mas quem foi, diz que é uma sensação, quando você entra lá, de paz mesmo. Né? Mas ele cometeu erros, grandes equívocos. Como diz Raul Teixeira, né? A doutrina espírita é maravilhosa, mas os espíritas nem tanto. Nem tanto. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou: e o essa aqui é difícil. E o desculpismo? Né? Vocês sabem o que é o desculpismo? Pois é. Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina, nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes, e os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las.
Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem. Comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O Sr. Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia a respeito. Tem que repetir isso aqui quantas vezes, né, para ver se... Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Diretores de casa espírita, muitas vezes fazem isso. Né? Tem muita coisa para fazer, tem que coordenar tanta tarefa. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. E quem lembra de Nosso Lar 2, um dos trabalhadores que tinham vindo encarnados para ajudar na tarefa era bem financeiramente. E não ajudou. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Isso não é incomum, né? Raros são os casos das pessoas que têm dificuldades financeiras e entendem que é uma necessidade, né? E ninguém quer aqui que as pessoas... Se nós vivêssemos num mundo de regenerado, né? Talvez não existisse mais pobreza. Talvez não precisasse mais existir pobreza. Mas infelizmente ainda precisa. Pobreza, riqueza, tudo isso são provas, doenças. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar a realidade sublime. Sou jovem, né? Tenho tempo. Deixa para mais tarde. Eu lamento até hoje só ter conhecido a doutrina espírita com 40 anos. Fazem 18 anos isso. Porque eu vou usar um termo, mas assim, eu invejo o Silvio, por exemplo, de ter vindo da mocidade. Eu não tive isso, a mocidade espírita, né? Tudo bem que parece que toda a mocidade espírita, né, fez mocidade com o Silvio, porque ele conhece todo mundo. Todo mundo que você perguntar, você fez mocidade espírita? Você conhece o Silvio do Isméria? Conheço, a gente fez junto. Então, assim, os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Eu já fiz uma... Os mais idosos me fez lembrar uma passagem, não sei se eu já comentei isso aqui com vocês, uma passagem do Chico, bem doentinho já, bem idoso, já deitado acamado, já sem possibilidades até de trabalhar, na Casa do Caminho e tudo. Casa do Caminho é do Divaldo, perdão. Casa do Mestre? É. E ele reclamando, já estava cego de um olho, já não andava, já cheio de problemas de saúde. Emmanuel foi visitá-lo e, com a educação e delicadeza de Emmanuel, do que reclamas? E aí o Chico falou para ele assim, não é assim, o texto em si eu não lembro todo de cabeça, mas é mais ou menos isso. E Chico olhou para ele e falou assim, poxa, eu nada mais posso fazer, estou acamado, não posso mais dar um passe, não posso mais ir atender os meus velhinhos, os meus pobres, os meus doentes, não saio dessa cama, até para comer eu preciso de ajuda, né? Por que você já não resolve aí meu problema e eu já vou embora de uma vez, né? Já me leva de uma vez, não é porque eu já não tenho mais o que fazer, não posso ajudar mais ninguém. E aí Emmanuel de novo com aquela educação, que ele era peculiar. Sabes rezar? Então reza, ora, enquanto puderes orar, estás ajudando alguém. Então não existe ninguém tão impossibilitado, doente, seja lá o que tiver, que não possa ajudar alguém. Nem que seja pelo poder da oração, que a gente já viu, inclusive, em capítulos anteriores, o quão é poderosa a oração. Messias, uma coisa, assim, você falou assim, que só conheceu o Espiritismo aos 40 anos, né? Nessa encarnação, né? Ah, sim, estou falando dessa, da outra eu não lembro. Exatamente. Na outra eu nem sei se eu era espírita. Então, mas poderia ser.
né? Talvez, pode ser. Eu vou contar um negócio, uma historinha pessoal minha, né? Desde criança, eu sempre achei que essa história de céu e inferno não colava, não caía na minha cabeça. Não é possível que você nasce, vive, morre e vai para o céu, fica tocando harpa, sei lá. O inferno. Ou tipo, vai para o inferno e vai ficar milênios, séculos, sei lá quanto tempo ardendo no mármore do inferno. Como dizem, né? Os turcos, os árabes. Então, eu sempre achei que existia alguma coisa de diferente. Né? Déjà vu, né? Você já tem aquela noção do déjà vu, pô, eu já passei por isso. Eu tinha essas sensações, eu já passei por isso. Essa história eu já vi. Não é possível, né? Só que, criado em família católica, coroinha de igreja, né? Questionava a freira, mas às vezes não tinha resposta. Né? Eu ia às vezes eu ia para o catecismo só por causa do pão com a manteiga na catedral. Adorava cará com manteiga, adoro até hoje. Então, quando eu vinha conhecer a doutrina espírita, e assim, eu já começava a ver alguns filmes, livros, mas quando eu entrei de vez na doutrina espírita, falei assim, é isso. A explicação racional para a nossa encarnação está na doutrina espírita. E eu entendo quem não acredite, quem ainda não entenda, mas não tem lógica, né? Você nascer, viver e morrer e desaparecer. Mas talvez esses 40 anos tenha sido um processo do seu espírito. Sim, acredito que sim. Acredito que sim. Talvez se eu tivesse começado antes, sei lá, talvez não tivesse sido como foi, né? Eu não tenho que reclamar, eu só lamento de talvez não ter tido a oportunidade de conhecer ela antes, ou ter sido despertado antes para isso, né? Raros os companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. São raros, mas ainda temos bastante, né? Temos Chico, Divaldo, temos Raul Teixeira, temos vários exemplos. Madre Teresa de Calcutá, que não era espírita, né? Irmã Dulce, que não era espírita, mas são exemplos que a gente tem que seguir. Gandhi, são exemplos que nós temos que seguir, né? E chegamos à parte mais gostosa da aula, né, Arlindo? Você ia falar alguma coisa, Arlindo, desculpa. Então, eu sempre falo, cara, eu não suporto a frase, né? Que nem às vezes eu vejo aquelas novelas bíblicas, é temente a Deus. Cara, eu odeio essa palavra. Eu suporto. Tem que falar isso. Mas assim, quem não é temente a Deus aqui? Eu sou. No sentido figurado, vamos dizer assim, na época dessas novelas bíblicas, se seguia a lei mosaica, né? Então, o Moisés nos trouxe um Deus que castiga. É aquele que teme, né? Era o olho por olho, dente por dente, era um Deus que castiga. Se você não andar, se você não fizer isso, aliás, e criaram tantas regras, né? Os judeus, o Alcorão tem tanta regra que você não sei como é que eles não se perdem, né? Mas assim, era um Deus punitivo. Jesus, quando veio, já trouxe um Deus diferente. Um Deus amoroso, né? E a gente não tem que temer a Deus como Moisés falava. Hoje a gente tem que respeitar a Deus. Como a gente respeita a Deus? Não fazendo mal. Respeitando o próximo. Porque é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São as únicas leis que nós temos que seguir. Entendeu? Bom, vamos à questão de interpretação do capítulo 27. Hoje eu vou fazer uma aula, um capítulo só, tá, gente? De acordo com a explicação do Sr. Bacelar, qual é a principal dificuldade do trabalho de assistência espiritual aos encarnados? Opção A. A falta de conhecimento técnico dos espíritos que realizam o atendimento, o que limita suas ações diretas sobre os enfermos. B. A impossibilidade de agir diretamente sobre a alma, exigindo preparo do campo mental, paciência e enfrentamento da resistência dos próprios assistidos. C. A escassez de recursos espirituais e a ausência de apoio de outros trabalhadores do plano invisível. E D.
A dificuldade de localizar os espíritos necessitados, já que muitos se ocultam deliberadamente da ajuda espiritual. Alguns se escondem atrás do poste, então eles não veem. Qual? D de dado? A dificuldade de localizar os espíritos necessitados, você acha mesmo que eles têm dificuldade de encontrar os espíritos necessitados? Olha que essa tinha me pegado. Olha que essa tinha me pegado. Eu achei que vocês iam ficar em dúvida com a C, né? Porque o apoio de outros trabalhadores para o plano invisível, porque tem aquele texto no final que fala das pessoas que acabam não seguindo a tarefa, né? Ideia central do capítulo. Só um resumo, tá? Para a gente gravar bem. Em síntese, o capítulo transmite 2 pontos principais. A vida espiritual equilibrada. Há trabalho, mas também amizade, alegria e encontros sinceros, sem falsidade. O desafio de ajudar os encarnados, que é o segundo ponto principal. É preciso paciência, eles precisam ter muita paciência com a gente. Preparo mental e tempo. Pois muitos de nós rejeitam ajuda, buscam soluções fáceis e criam desculpas para não evoluir. E normalmente a gente faz mais isso aqui, ó. Alguns rejeitam ajuda, né? Quem lembra de Nosso Lar, lá nos primeiros capítulos, quando foram resgatar André Luiz, e se ofereceram para resgatar também outros que estavam lá, e eles fugiram. De medo da luz, talvez. Buscamos soluções fáceis, né? A porta larga. É o nosso principalmente da luz, seja medo daquilo que ela representa. Né? Sim. Buscam soluções fáceis. Até hoje, a gente aqui, quem não quer um pudim? Ninguém? Alguma coisa mole, né? Quem não quer a vida fácil? Todo mundo quer uma vida fácil. Mas às vezes a gente precisa ter as dificuldades, seja no campo financeiro, seja no campo da doença, seja no campo familiar, né? Ou em todos eles juntos. O capítulo ensina que a verdadeira vida espiritual une harmonia nas relações com o esforço paciente de ajudar aqueles que muitas vezes ainda não querem ser ajudados. Muitos nem sabem que precisam ser ajudados, não querem ser ajudados, mas são ajudados de alguma forma, né? Harmonia nas relações com esforço paciente de ajudar. E aí, voltando aos semeadores, é isso que buscamos também no grupo de semeadores. A harmonia nas relações e o esforço paciente para ajudar. Mas, lembrando, ajude também. Mas, como ele disse, lá no começo do texto, ajude, auxilie e deixe passar. Ah, tá aqui. Essa foto era para ir lá no começo, tá, gente? Coloquei no final. Tá aqui, ó. A chegada do Bacelar e mais o pessoal. O Luar, olha lá. Foi uma falha minha. Isso era lá no começo, quando descreveu, né? Aí é bonito. Luar aqui. É, aqui, ó, Campo da Paz. O mundo espiritual é bonito, né? Mas o mundo espiritual é bonito. E é bonito, cara. As paradas, o negócio das... A descrição de nosso... Quem não lembra das descrições de Nosso Lar? Isso que é mais próximo da Terra, imagina aqueles mais... Imagina os mundos mais elevados. Imagina os planetas que já são angelicais. A gente nem imagina. Não dá para imaginar ainda. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Né? Porque é do átomo ao arcanjo. Não tem jeito. Ninguém regride. A gente estaciona. Aí eu devo estar estacionado há muito tempo. A gente estaciona, mas não regride. Né? A gente pode devagarinho. A gente, né? Vem com 10 parcelas, paga 2. Reza para não levar mais 3. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. É fazer o que der, ajudar ao próximo, ajudar a nós mesmos, sempre com fé. Certo, Zé? Próximo capítulo, notícias interessantes. Serão notícias interessantes mesmo.
tá bom? Recomendo a todos que compareçam quinta-feira que vem no mesmo bate-horário. Estejamos juntos, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.